Shalom, povo de Deus, estamos aqui mais um vídeo, sobre a jornada bíblica explicada do Novo Testamento. Temos crescido muito, temos visto muitas maravilhas da parte de Deus e espero que você também, tenha recebido da parte de Deus conhecimentos extraordinários na tua vida, amém? Leiamos. 6 dias depois que Jesus foi para o monte alto, levando consigo somente Pedro, irmão de Tiago e João, ali eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. E os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas neste lugar, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu, e dela veio uma voz que disse: esse é meu filho querido, que me dá muita alegria. Escute o que ele diz. Quando os discípulos ouviram a voz, ficaram com tanto medo que se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Jesus veio, tocou nele e disse: levante-se e não tenha medo. Eles olharam em volta e não viram ninguém a não ser Jesus. Então ali Deus estava contemplando, mostrando para eles a glória do Filho de Deus, na vida de Cristo. E Deus, ele tem coisas sobrenaturais para nós. Deus quer que a gente viva no sobrenatural. Deus quer que você viva no sobrenatural. O sobrenatural de Deus, irmão, é algo indescritível, tá? Quando Jesus estava descendo do monte, ele lhe deu esta ordem: não conte para ninguém o que viram, até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Então os discípulos perguntaram: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? E ele respondeu: é verdade, Elias vem preparar tudo, porém eu afirmo a vocês que Elias já viu, que a gente já viu esse texto que era João Batista que ele estava falando. E não reconheceram, mas o maltrataram, e como quiseram também maltratar o Filho do Homem. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. João Batista foi degolado, foi quebrada a cabeça dele. Por quê? Porque eles, não entenderam o propósito de Deus. Irmão, toda vez que a gente não entende o propósito de Deus, a gente faz coisas que não deveria fazer. E quando eles chegaram perto da multidão, um homem foi até perto de Jesus, ajoelhando-se diante dele e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, ele é epilético e tem ataques fortes. Muitas vezes cai no fogo, outras vezes na água. E trouxe seus discípulos a fim de que eles curassem, mas eles não conseguiram. Então Jesus respondeu: gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Traga o menino aqui. Então ele deu ordem ao demônio, saiu no mesmo instante e o menino ficou curado. Depois os discípulos chegaram perto de Jesus em particular e perguntaram: por que nós não podemos expulsar aquele demônio? E Jesus respondeu: foi porque vocês não têm fé. E eu afirmo a vocês, isto é verdade. Se você tivesse fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderia dizer a esse monte: sai daqui, vá para lá, e ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa, mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Então Jesus nos deu um segredo, qual? Tem problemas na nossa vida, porque a gente sabe, irmãos, nós trabalhamos com libertação, com cura interior, e nós já aprendemos nessa jornada aí de 30 anos, que tem muitos problemas espirituais, e tem uns, que são castas. O que é castas? Castas não são quantidade de demônios. A pessoa às vezes vê o nome casta de demônio, tem tradução que está escrito: mas essa casta de demônios só será expulso com oração e jejum. Quando Jesus está falando de casta, ele não está falando de muitos demônios, ele está falando de um tipo de demônios, como ele falou, esse tipo, na minha Bíblia tem esse tipo. Ele está falando de um tipo. Então, vai ter na nossa vida, ou no nosso caminho, ou na nossa casa, alguém com algum tipo de
dificuldade espiritual, que somente orar não vai resolver o problema. Não, pastora, não. Esse tipo aqui de demônios, ele só saía com jejum e oração. Foi por isso que os discípulos não expulsaram, porque os discípulos não jejuavam. Você lembra aquele texto que eles foram dizer, por que os discípulos de João jejuam e os teus não? E ele disse, quando o noivo for tirado, aí sim eles jejuarão. Então, irmãos, é necessário a gente entender, né? Jesus jejuou 40 dias, e por isso Jesus expulsou. Então, é necessário que você prepare a sua vida espiritual com jejum, né? Nós estamos até numa campanha de 21 dias de jejum, né? Nós estamos orando por você, por esse projeto, por essa leitura, para que Deus lhe dê graça, lhe dê capacidade, lhe dê sabedoria, de você entender e você compreender e você aprender. E você agora deve, depois que aprender, entender e discernir, já ter a sua prática de jejum. Por quê? Porque virá problemas seu ou alguém até você, como esse pai veio até Jesus, ele veio com um problema grave espiritual. Era um tipo de demônios que não se expulsava somente com oração. Eu quero fazer um alerta para você que está me ouvindo pela primeira vez. Eu não sei se você é seguidor do canal. Eu quero dizer para você seguir o canal, porque sempre a gente estamos com pérolas, chaves bíblicas, trazendo essas revelações de Deus para que você aprenda e vença. Tem casta de demônios, né, que elas não vão sair com jejum e oração. Aliás, não vão sair sem jejum e oração. Talvez o problema na tua vida seja um problema há anos que você já o fez corrente, você já fez isso, já fez aquilo, já foi, já andou, já clamou, já chorou, já fez de tudo, já está desanimado, já está fadigado e não resolveu o seu problema. Pode ser uma casta. Essa casta, ela tem que ter, a pessoa que vai fazer a libertação, ela tem que ter jejum e oração. Eu quero convidar você para estar, se você está me ouvindo aqui em São Luís do Maranhão, aqui todo sábado nós temos um trabalho de cura e de libertação, né? E nós estamos jejuando e orando que as castas de demônios que vêm, né, atacando as pessoas, trazendo doença para as pessoas, trazendo morte para as pessoas, trazendo depressão, trazendo ansiedade, são tantas coisas. Nós temos vivido milagres aqui. E Deus te chama, porque Deus tem um milagre também para você. Venha todo sábado, estamos aqui a partir de 9 horas da manhã. Amém? Então aqui o menino, né, ele estava sendo atacado pela essa casta de demônio. E os discípulos foram chamados e não resolveram o problema. Jesus que resolveu o problema. Então tem problema na tua vida, né, que você precisa de um líder espiritual para resolver o teu problema, porque nós, igreja, líderes, assumimos a ausência de Jesus no nome dele, entendeu? No nome dele e no poder dele e na autoridade dele, nós assumimos e estamos fazendo as mesmas obras que ele fez. Então eu convido você para estar. E se você é de outro estado, eu convido que você procure uma igreja, procure um pastor e conte seu problema para ele, para que ele possa orar, porque geralmente pastores, bispos, eles têm jejum e oração. Amém? Quando Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo foram perguntar a Pedro: o mestre de vocês não paga imposto do templo? Paga sim, respondeu Pedro. Depois Pedro entrou em casa, mas antes que falasse alguma coisa, Jesus disse: Simão, o que é que você acha? Veja, irmãos, nos vídeos anteriores nós observamos, e eu já falei para você, uma chave bíblica. Jesus sempre respondia uma pergunta com outra, né? E ele chega assim e diz: Pedro, o que você acha? Quem paga imposto e taxas aos reis deste mundo? São os cidadãos do país ou são os estrangeiros? São os estrangeiros, respondeu Pedro. Certo, disse Jesus. E isso quer dizer que os cidadãos não precisam pagar. Mas nós não queremos ofender a essa gente.
Por isso vá até ao lago, jogue um anzol e puxe primeiro peixe que você fisgar. E na boca dele você vai encontrar uma moeda. Então vá e pegue ela e pague ela, o meu imposto e o seu. Por que Jesus deu essa chave bíblica aqui para Pedro? Porque Jesus e Pedro eram judeus. Não era para eles pagarem o imposto. Quando o cara perguntou, o teu mestre não paga? Ele disse, paga sim. Ele já foi precipitado nas palavras. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido nessa minha andada, nessa minha trajetória com Cristo, as nossas palavras, elas não podem ser precipitadas. Toda vez que a gente tem uma palavra precipitada, a gente tem um prejuízo. Então, tenha muito cuidado com a sua palavra. Você tem andado muito se precipitando com as suas palavras. Tenha cuidado. Pedro respondeu imediatamente, Pedro, o mestre de vocês paga imposto do templo? Paga sim. Respondeu Pedro. Aí Jesus chega, antes quando ele entrou em casa, Pedro, vem cá, Pedro, me dá uma resposta aí, meu amigo. Me diz aí, meu amiguinho, quem é para pagar o imposto para o rei? É os estrangeiros ou é os cidadãos da cidade? É os estrangeiros. Mas Jesus não é acusador, irmão. Jesus, ele não é aquele que nos acusa, é aquele que nos ensina. E ele disse, para que a gente não ofenda essa gente, vai lá e pega e paga o meu e o teu. Ou seja, o que é que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, não era para a gente pagar. Não era para você dizer que a gente ia pagar. Mas Jesus não acusa ninguém. Deus nunca vai te acusar pelo teu pecado, meu irmão. Se tem alguém acusando você, se tem alguém te acusando, te criticando, não é Jesus, meu irmão. Não deixe a sua congregação, não deixe o seu lugar de movimento espiritual, o seu lugar de bênção, o seu lugar marcado nas regiões celestiais por causa de pessoas. Porque Jesus nunca te acusa, não. Ele diz assim, Pedro, vai até lá, pega e paga a minha e a tua, porque a gente não vai ter problema com esse povo. Entendeu? Jesus resolveu logo o problema, né? É como ele diz no Salmo 115. Você assumiu alguma coisa precipitadamente com a sua palavra? Assumi. Então você vai assumir até o fim. Não, mas não vai dar, eu vou ter prejuízo. Não, você vai assumir. Sabe, eu tenho aprendido isso com Jesus. Você faz um contrato com alguém, você faz algo e depois aquele contrato não deu certo. Mas você já pagou, você já deu sua palavra, você vai assumir, irmãos, ainda que com prejuízo. Jesus fez isso. E o discípulo segue o mestre. O que você prometeu, o que você assumiu, agora houve desistência, você vai assumir o prejuízo. Por quê? Porque é assim que diz o Salmo 115, tá? E o 15 também. Quem morará no teu tabernáculo, Senhor? Aquele que não usa de usura, aquele que não jura falsamente, aquele que assume, ainda que com prejuízo. Salmo 15. Leia. Amém?